Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cormano aqui, passando então para ensinar vocês a jogar então o Digimon Card Game, né, pessoal? Teve o pessoal aí comentando no vídeo de unboxing que eu fiz aí, que foi o primeiro vídeo do nosso canal, explicando como é que joga. E eu vou tentar trazer assim as principais regras, assim, ó, as regras básicas do jogo para ensinar vocês a jogar e quem sabe convencer vocês a começar a investir nesse game aí que eu tô começando a jogar agora, tô curtindo e eu acho que se você que gosta de card game aí der uma estudada aí de leve, assim você já aprende a jogar e eu acho que tu vai curtir também, tá? Então vamos aprender a jogar então o Digimon Card Game, né? Todas as regras básicas do jogo agora. Vem comigo. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender para jogar esse card game é que nós teremos dois decks, né? O primeiro será o main deck, né, ou deck principal. Ele será composto de 50 cartas, exatamente 50 cartas, tá? Enquanto que o segundo deck serão o deck das Digitamas, né, ou os Digiovos, né, ou Digiegg decks, né? Esses decks das Digitamas, ele será composto de até 5 cartas, todas elas sendo cartas de Digitama. Então, são dois tipos diferentes de cartas de Digimon que nós temos nesse jogo, e uma maneira bem fácil de vocês perceberem uma diferença entre elas é pelo fundo da carta, né? Porque o deck principal ele tem um fundo azul e o deck das Digitamas ele tem um fundo branco, tá? Que vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela para vocês notarem a diferença de uma carta para outra. Depois nós temos alguns tipos de carta, que são, né, os Digimons que eu já falei para vocês, que são os Digimons normais e os Digieggs, né? Os Digimons normais vão no deck de 50 cartas e as Digitamas vão no deck de 5 cartas, tá? Lembrando que vocês não são obrigados a usar esse deck de 5 cartas. Mas já adianto que na maior parte dos decks ele acelera, né, a construção da mesa de vocês, tá? Depois nós temos as Option Cards e depois nós temos as Tamer Cards. As Options, né, cartas de opção, né, traduzindo, elas seriam como se fosse uma mágica normal para quem joga Yu-Gi-Oh! Ou um feitiço para quem joga Magic. É uma carta que tu vai descer na mesa, ela vai resolver e vai sair do jogo. E depois nós temos as cartas de Tamer, né, que seriam como se fossem os encantamentos para quem joga Magic, ou uma mágica contínua para quem joga Yu-Gi-Oh! É uma carta que vocês vão baixar ela continuará na mesa, né? Os Tamers são os domadores, né? Os Digi escolhidos. Então eles normalmente eles acompanham os Digimons nas batalhas e no card game é mais ou menos assim. Então, vocês vão baixar eles e a partir do momento que eles forem ativados na mesa, eles continuarão na mesa até que alguma coisa aconteça para removê-los e os efeitos deles poderão ser ativados no passar dos turnos. Tá? Eu não estou mostrando nenhuma imagem de nenhuma carta para vocês agora, porque agora eu vou passar aqui para minha mesa e vocês vão ver todos esses modelos de cartas no exemplo que eu tenho para vocês. Mas primeiro vamos estudar o campo de batalha. O campo de batalha é esse que está aparecendo para vocês aí. Eu peguei esse playmat aí com a imagem do Kulomon e a linha evolutiva do Guilmon atrás ali. Eu achei esse aí mais limpo, eu gostei bastante desse playmat. Tem outros com outras imagens, se vocês preferirem. Então, primeiro em cima aqui, a parte que eu posso dizer que é a mais importante nesse jogo, nós temos a área de memória. O que são a área de memória, né? Ou as áreas de memória? É esse medidor que vai de 10 a 10 que está passando aí em cima no playmat de vocês. É ele que vai definir aonde um turno começa ou termina. Depois aqui, em cima, próximo do medidor de memória, nós temos o deck. E abaixo dele nós temos o trash, que é a lixeira. Por que lixeira? Né? A lixeira é como se fosse o cemitério para quem joga Yu-Gi-Oh!, para quem joga Magic. Só que a gente tem que lembrar que a essência do Digimon, eles são monstros digitais. Eles são compilados de dados, como se fossem programas de computador. Então, toda a nomenclatura desse jogo serão como nomenclaturas de peças ou de dados de computador. Tanto que lá em cima nós acabamos de falar das memórias e agora nós estamos falando da lixeira, tá? Então o trash seria o lixo.
Do outro lado, nós temos a Raising Area, né? Ou a área de Digieggs, ou a área de Digitama, como vocês preferirem. Que é aqui que vai ficar o deck de Digitama. Tá? E acima dela nós temos a Security, né? Que é a área de segurança, que é onde ficarão as suas cartas de segurança. Tá? Então, pessoal, entendendo isso, eu quis deixar essa imagem desse playmat para vocês aí, porque no momento eu não tenho um playmat aqui comigo, eu vou passar aqui na minha mesa, né? Do jeito que eu tô acostumado a jogar. E então, para vocês entenderem como é organizado o jogo. Porque na minha mesa não teremos um playmat, então eu preferi mostrar ele primeiro para vocês. Então vamos para minha mesa. Bom, pessoal, então assim, uma coisa que vocês precisam entender, né? Normalmente os decks ele vem com esses marcadores de memória aqui. Esses aqui eu imprimi, porque eu encomendei os meus, só que eles ainda não chegaram, né? Então, para poder fazer esse vídeo para vocês, eu imprimi uns ali, coloquei nos protetores e vamos utilizar eles. Pessoal, assim, primeira fase que nós temos que entender nesse jogo é a fase de ativação, ou a Unsuspend Phase, né? Que é a fase onde a gente vai desvirar tudo. A gente começa desvirando tudo, como se a gente estivesse jogando Magic, tá? Depois nós temos a fase de compra. Na fase de compra, a gente compra uma carta. E aqui um pequeno detalhe que a gente tem que ressaltar para vocês é que se vocês não puderem comprar uma carta na fase de compra, por exemplo, o baralho de vocês acabou, vocês perdem o jogo. Mas o único momento em que vocês vão perder o jogo por não poder comprar uma carta é na fase de compra. Se o baralho de vocês, o deck de vocês acabou e alguém ativou algum efeito que fez com que vocês precisassem comprar uma carta e vocês não tivessem, a partida continua normalmente. Só perde se não tiver a carta na Draw Phase. Beleza? Comprei uma carta, depois nós vamos falar então da área de Breed, né? Da Raising Area, tá? Como é que funciona? Eu fiz a minha área de Breed aqui no cantinho, tá? Para ficar uma maneira bem fácil de vocês. Nesse momento, depois da fase de compra, nós temos o momento em que nós podemos mexer nas nossas digitamas. Basicamente, tem duas coisas que vocês podem fazer, principalmente, né? Primeiro é chocar um digitama, no meu caso saiu um Coromon, tá? Poderia ter sido qualquer outro, vamos ver o que tem aí embaixo. Ó. Embaixo tem um Digimon, depois, ó, tem um Gurimon ali que eu deixei de exemplo para vocês. Mas vamos usar o Coromon como exemplo, tá? Vocês podem chocar um ovo, que foi o que eu fiz, né? Liberei um Digitama para a mesa. Vocês podem pegar o Digimon que está aqui e colocar ele na área de batalha, tá? Ou vocês não podem fazer nada se vocês não quiserem, e aí vamos para a fase principal. Uma parte muito interessante que a gente tem que saber é que enquanto ele estiver aqui, ele não pode ser atacado, não pode ser alvo de efeitos e coisas desse tipo, mas vocês podem evoluir ele ali mesmo, tá? Aí depois nós temos as cartas de Digimon. Vamos botar um Agumon aqui como exemplo, tá? Vocês vão notar que essas cartas de Digimon, ela tem uns números aqui em cima, ó, e esses números são os custos. Nós temos aqui 3 de custo de jogo e 0 de custo de digievolução. O que significa? Que se eu quiser evoluir, eu posso evoluir ele de graça porque o custo é 0. Mas se eu quiser baixar ele direto na mesa, eu vou ter que pagar 3. Tá? E da onde sai esse custo, o que eu vou pagar? As minhas memórias. Vamos supor, se eu descer aqui, evoluir o Coromon para um Agumon. Mesmo que ele esteja evoluído, tá? Ele continua na área de Breed. Todas as vezes que vocês digivolverem um Digimon, vocês digivolvem, coloquem uma carta sobre a outra e vocês irão comprar uma carta, tá? Todas as vezes então que vocês digivolverem um Digimon, ele receberá o que nós chamamos de efeito de herança. O que é o efeito de herança? São esses efeitos que tem aqui, ó, bem embaixo da carta, ó, o Agumon tem também, ó. Tá? Que esses são efeitos que eles não podem usar.
mas as evoluções posteriores usarão. Por exemplo, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Digitama não pode sair daqui. Então vocês primeiro terão que evoluir ele pelo menos até o nível 3 para poder tirar ele dali. Tá? Assim, enquanto ele for apenas um Digitama, ele não pode sair dali. Vamos supor, ó, esse Coromon tem uma habilidade. Enquanto esse Digimon tiver 4 ou mais cartas de Digievolução, ele terá mais 1000 pontos de DP, que eu já vou falar sobre eles, que é aquela pontuação que está ali em cima. Mas a partir do momento... O Coromon não pode utilizar essa habilidade, mas a partir do momento que eu evoluir o Coromon, esse efeito de baixo será herdado pelo Agumon. Então o Agumon pode usar esse efeito. Mas o Agumon não pode usar efeito de herança dele. Mas a partir do momento que eu evoluir o Agumon para um próximo Digimon, o próximo Digimon que eu for colocar em cima dele vai utilizar esse efeito. Beleza? Temos aqui então um exemplo. E aí vamos supor assim, tu tem lá, sei lá, 5 de memória. E aí tu gastou 3 e desceu o Agumon direto. Tu vai perder 3 de memória. 1, 2, 3, tá? E assim vai acontecendo o jogo, tá? Quando essa memória passar do 0 e ir para o lado do meu oponente, significa que o meu turno acabou e o turno do meu oponente vai começar com aquelas memórias que ele tiver naquele momento. Mas uma parte interessante de a gente saber é que todos os efeitos têm que ser resolvidos antes de a gente passar o turno. Então vamos supor que eu esteja no 0 aqui assim, tá? E eu joguei o Agumon direto, então iria diretamente para ele iria começar o turno dele com 3. Mas aí eu ativei algum efeito na minha mesa, alguma carta minha trigou, ativou o efeito e fez com que eu ganhasse 3 de memória. Eu volto a 0. Posso continuar jogando. Resolveu todos os efeitos e a memória passou de 0 para o outro lado, né, para o lado do seu oponente, começa o turno do seu oponente. No contrário, deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso. No contrário, o turno continua com você. Se você quiser encerrar a vez de vocês, encerrei meu turno sem as memórias terem passado para o lado do seu oponente, você pode também. Porém, o seu oponente começará o turno dele com 3 de memória. Então, se eu quiser falar assim, passei a vez, a memória vai para 3 e o meu oponente começa o turno dele. Tá? Até aí, tranquilo. Pessoal, os Digimons não precisam seguir a linha evolutiva do anime. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo do Coromon evoluindo para o Agumon, que é o que normalmente a gente vê. Mas, se eu quiser evoluir ele para Biyomon, eu posso. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Tá? Se eu quiser, por exemplo, depois evoluir a Biyomon para um Flamedramon, eu posso. Evoluir ele para um Nightmon, eu posso. Vocês vão perceber uma coisa que tem em comum. Todas as cartas que eu evoluí são vermelhas. Por que eu estou querendo dizer isso? Vocês vão notar que aqui nas cartas de Digimon, na parte onde diz a Digievolução, o custo é uma bolinha vermelha. Então significa que ele pode evoluir de qualquer Digimon de nível 2 que for vermelho. Por exemplo, o Nightmon, que eu dei o exemplo para vocês aqui, ele pode evoluir, ele é um Digimon de nível 5, então ele evolui de um Digimon de nível 4. Pode ser um Digimon de nível 4 preto, ou um Digimon de nível 4 vermelho. Vocês vão notar que ele é vermelho e preto, tá? Então, aqui vai definir, então, a cor do Digimon. E ali em cima vai estar escrito nível, mas não precisa olhar o nível. É o nível anterior. Se é um 5, evoluído 4, 4 evoluído 3 e assim sucessivamente, tá? Vocês também podem jogar cartas de Options. Essa aqui é uma carta de Option, por exemplo. Ó, ela resolveria o efeito dela e depois ela sairia do jogo, tá? Ó, um de seus Digimon ganha 3000 de DP nesse turno. Show de bola. Bom, descartado. Ou vocês podem jogar um Tamer também. Por exemplo, aqui tem um Tai. Ó. Efeito dele, ó, todos os turnos, todos os meus Digimons ganham 1000 de DP. Tranquilo, entendeu? Baixa ele fica na mesa. Normalmente o pessoal costuma botar os Tamer atrás e o Digimon na frente, mas não tem regra pra isso. Tudo que for área de batalha, se quiser deixar os Tamer na frente, vocês podem deixar. Inclusive tem alguns Tamers que podem digivolver, né, para um Digimon híbrido, por exemplo.
e coisas desse tipo. Daí tudo bem. Pessoal, como é que funcionam os ataques? Vou fazer uma coletânea de bicho aqui. Vamos fazer um bicho meio graúdo. Vamos fazer um Flamedramon aqui. Vamos botar, por exemplo, vamos colocar o Greymon aqui do ladinho para dar um exemplo para vocês. Vamos evoluir o Flamedramon aqui para um Metal Greymon. Eu gosto bastante dessa carta. E por fim, vamos evoluir o Metal Greymon para um Shiny Greymon, tá? Então, vocês vão perceber. O Shiny Greymon, que é essa carta que eu botei por último aqui, ó, tá? Ele vai ter os efeitos dele e ele vai ter 4 efeitos de herança que, se as condições forem possíveis, ele vai poder ativar os 4 efeitos aqui, tá? Mas existe uma diferença aqui que vocês precisam saber. Olha só esse Greymon X aqui, ou Greymon do X-Antibody, né? Ele pode entrar por 5 e ele pode digivolver no Digimon vermelho de nível 3 por 2, tá? Mas aqui embaixo tem um texto interessante, ó. Digivolve 0 de Greymon, tá vendo? Quer dizer que se eu tiver um Greymon, eu posso digivolver ele em cima do Greymon por 0. Tá? Então, assim, vocês podem desenvolver ele pelo custo ou por essa evolução de baixo aqui. Aí só larga em cima da carta como aconteceu. Outra coisa que vocês podem fazer, tá? Vocês podem atacar o oponente de vocês. Quando vocês atacam o oponente de vocês, vocês viram o Digimon de vocês e ele estará atacando. Quando isso acontece, vocês vão checar a segurança do oponente, né? Aqui são as cartas de segurança do seu oponente. Deixa eu ver aqui. Ó. Ou seja, vocês vão revelar a carta que está em cima do deck do seu oponente. Por exemplo, tirei o Justmon aqui, ó, tá? Que é um Digimon. Se vocês checarem um Digimon, tá? Vocês vão batalhar contra esse Digimon e depois da batalha esse Digimon será descartado. Se você tiver maior DP, né, maior DP, que é o poder do Digimon, o Digimon Power, né, vocês vencem a batalha, só descarta aquela carta anterior. Se empatar ou vocês forem menor, o Digimon de vocês é deletado. E o Digimon que foi checado na segurança também é descartado. Sempre que ele for checado da segurança, ele é descartado após a batalha, independente do resultado dela, tá? Então, aparentemente, se torna uma coisa interessante entupir, botar um monte de bicho fraco e sair batendo. Não, porque vocês vão passar o turno pro seu oponente em algum momento. Se o Digimon de vocês estiver suspenso, que é quando ele está de ladinho, isso significa que ele poderá ser atacado pelos Digimons do seu oponente. Então, em vez de ele atacar a sua segurança, ele vai atacar você, né? Ele vai meter um ataque na Piomon, no Shiny Greymon e assim sucessivamente. Pessoal, depois disso, existem outras coisas que podem acontecer. Que eu deixei aqui como exemplo. Vocês podem checar e vir uma Option ou um Tamer. Se acontecer de vir uma Option ou um Tamer, o que vai acontecer? Vocês vão ativar o que está escrito na área de segurança do Tamer. Como se fossem os efeitos herdados dos Digimons, a área de Tamer e a carta de Tamer e a carta de Option, elas têm efeitos de segurança. E aí é só resolver o que está escrito nela. Se não tiver nada escrito, a carta é apenas descartada. Tá? Até aí, tranquilo. Mas vamos supor, não tem como eu me defender? Tem. Eu peguei essa Biomon aqui de propósito porque ela tem uma habilidade interessante que se chama Blocker ali, ó, tá? Essa Biomon, então basicamente, se ela não estiver ativa, né, se ela não estiver suspensa, né, de ladinho, e aí o meu oponente, sei lá, vamos botar esse Greymon aqui para dar um exemplo, virou para atacar a minha segurança, eu posso virar ela e direcionar o ataque dele para ela. É isso que funciona o Blocker. Tá? Então é muito interessante que vocês consigam botar uns blockers em determinada situação de jogo, porque vocês ajudam a se defender contra o seu oponente. Quando é que o jogo acaba? Quando vocês receberem um ataque direto. Como é que acontece um ataque direto?
quando eles atacarem para checar a sua segurança e você não tiver mais cartas na segurança. Então assim, quando a gente vai começar o jogo, a gente compra 5 cartas, depois a gente tira 5 cartas do topo do deck e coloca ali para se tornarem a nossa área de segurança. Cada vez que a nossa segurança for checada, uma carta é tirada dali. Que foi o que aconteceu quando o exemplo que eu dei aqui com Just Moon. Quando a 5ª carta for checada, não vai ter mais nada aí. Ou seja, o próximo ataque que eu receber, se eu não conseguir parar ele com um blocker, por exemplo, eu perco o jogo. Tá? Então, as duas maneiras de vencer o jogo, atacando até eliminar toda a segurança, ou eliminando todo o deck do oponente e ele não poder comprar na fase de compra. Então, pessoal, existem algumas palavras-chave além dessas, que eu achei muito interessante de trazer para vocês, mas eu vou trazer nos vídeos posteriores, porque isso aqui já ficou meio comprido, né? E umas palavras-chave como, por exemplo, aqui, o blocker que eu mostrei para vocês, né? Na Digimon, que é a Piomo. Tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Espero que vocês tenham conseguido aprender a jogar. Eu tentei explicar tudo que eu conseguia de regra básica do jogo. É basicamente isso aí. Baixa os Digimon, evolui os Digimon, bate no oponente, tira as cartas dali, né? Controla bem a memória e assim vai indo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou estar trazendo para vocês algum vídeo explicando as dúvidas. Então, eu espero ver vocês por aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado a vocês que vieram aqui aprender a jogar Digimon. Espero poder ver vocês mais vezes por aqui. E eu tô saindo fora, que agora é minha deixa. Aquele abraço e até a próxima.